Você vai ouvir o audiolivro Urupês, de Monteiro Lobato, narrado por Adriana Sacioto. A Vingança da Peroba, 1916. A cidade duvidará do caso. Não obstante, aquele monjolo de João Nunes no Varjão foi durante meses o palhaço da zona, sobretudo no bairro dos Porungas, onde assistia Pedro Porunga, mestre monjoleiro de larga fama. Fungavam-se à conta do engenho risos sem fim. Sitiantes ambos em terras próprias, convizinhavam separados pelo espigão do Inheco e por malquerença antiga. Levantara Nunes uma paca, certo domingo, mas ao dobrar o morro, a bicha esbarrou de frente com um porunguinha que casualmente lenhava por ali. Zás! Certeiro golpe de foice dá com ela em terra. Até aí nada. Mas comeram-na sem ao menos mandarem um quarto de presente ao legítimo dono. Legítimo sim, porque, afinal de contas, aquela paca era uma paca de nomeada. Sabida como um vigário, dizia Nunes, nem cachorro, nem mestre, nem mundel podiam com a vida dela. Escapulia sempre. A gente do outro lado não ignorava isso. Paca velha e matreira tem sempre a biografia na boca dos caçadores. Paca muito conhecida, portanto, moradora em suas terras. Paca de Nunes, ó meça. Ora, justamente no dia em que, numa batida feliz, ele a apanhara desprevenida, fazer aquilo o porunguinha. Mas é uma criança. Sim, mas o pai não aprovou? Não disse entre risadas, o Nunes que se fomente? Haviam de pagar. Veio daí a malquerença. O espigão vinha do período um pouco mais remoto em que a crosta da terra se solidificou. Agravava a dissensão uma rivalidade quase de casta. Pertencia Nunes à classe dos que decaem por força de muita cachaça na cabeça e muita saia em casa. Filho homem só tinha José Benedito, de apelido Pernambi, um passarico desta alturinha, apesar de bem entrado nos 7 anos. O resto era uma récula de famílias mulheres. Maria Benedita, Maria da Conceição, Maria da Graça, Maria da Glória, um rosário de 8 mariquinhas de saia comprida. Tanta mulher em casa amargava o ânimo do Nunes, que nos dias de cachaça ameaçava afogá-las na lagoa como se fossem uma ninhada de gatos. O seu consolo era mimar Perambi, que aquele ao menos logo estaria no eito a ajudá-lo no cabo da enxada, enquanto o mulherio inútil mamparrearia por ali a espiolhar-se ao sol. Pegava então do menino e dava-lhe pinga. A princípio com caretas que muito divertiam o pai, o engrimanço pegou lesto no vício. Bebia e fumava, muito sorna, com ares palermas de quem não é deste mundo. Também usava faca de ponta à cinta. Homem que não bebe, não pita, não tem faca de ponta, não é homem, dizia Nunes. E cônscio de que já era homem, o Pequirinha batia nas irmãs, cuspilhava de esguicho, dizia nomes à mãe, além de muitas outras coisas próprias de homem. Do outro lado, tudo corria pelo inverso. Comedido na pinga, Pedro Porunga casara com mulher sensata, que lhe dera 6 famílias, tudo homem. Era natural que prosperasse com tanta gente no eito. Plantava cada setembro 3 alqueires de milho. Tinha 2 monjolos, moenda, sua mandioquinha, sua cana, além de uma égua e 2 porcas de cria. Caçava com espingarda de 2 canos, imitação Laporte, boa de chumbo como não havia outra. Morava em casa nova, bem coberta de sapé de boa lua. Aparado a linha com mestria no beiral. Os esteios e portais eram de madeira lavrada e as paredes rebocadas à mão por dentro, coisa muito fina. Já Nunes, pobre do Nunes, não punha na terra nenhum alqueire de semente. Teve égua, mas barganhou-a por um capadete e uma espingarda velha. Comido o porquinho, sobrou do negócio o caco da pica-pau, de um cano só e manhosa de tardar fogo. Sua casa, de esteios com casca e portas de embaúba rachada, muito encardida de picumã, prenunciava a tapera próxima. Capado, nenhum. Galinhada escassa. Ao cachorro brinquinho não lhe valia ser mestre paqueiro de fama. Andava de barriga às costas, com bernes no toitiço. O pobrezinho não caminhava 10 passos sem que parasse, pondo-se aos rodopios sobre os quartos traseiros, tentando inutilmente abocar o parasita inatingível. Que preasse! Cachorro é bicho ladino e o mato anda cheio de preás atolombadas. E tudo mais no Varjão afinava pela mesma tecla. Certa vez,
contaram ao Nunes que Pedro Porunga trazia negócio de uma besta arreada. Besta arreada, o Porunga! Doeu-lhe aquilo no fundo da alma. Era a trepar demais. Quê? Já roncam assim? Bravateou. Pois hei de mostrar a Porunga quem é o João Nunes Eusébio dos Santos, da Ponta Alta. E entrou-se, desde aí, de grandes atarefamentos. A mulher pasmava da súbita reviravolta do marido, duvidando e esperando. Durará esse fogo? Quem sabe? Planeava Nunes grandes coisas. Roça de 3 alqueires, conserto da casa, monjolo. Aqui a mulher repuxou os lábios no muxoxo de dúvida. Monjolo? Tchê! Que esperança! Nunes, metido em brios, roncou. Boto, mulher, boto monjolo, boto moenda, boto até moinho. Hei de fazer a Porunga morder a munheca de inveja. Vai ver. Com o assombro de todos, não ficou em prosa fiada a promessa. Nunes remendou mal e mal a casa, derrubou um capoeirão descansado de 8 anos e, num esforço de mouro, meteu na terra 9 quartas de milho. Pedro Porunga soube logo da bravata, riu-se e profetizou. Aquilo é fogo de jaca velha, calor de pinguço não dura. O ano correu bem, vieram chuvas a tempo, de modo que em janeiro o milho desembrulhava pendão, muito medrado de espigas. Nunes não cabia em si. Visitava as roças muito contente da vida, unhando os caules viçosos, já em pleno arreganhamento da dentuça vermelha, ou apalpando as bonecas tenras, a má deixarem-se da cabelugem louro translúcida. Segurava então a barbica do queixo e sonhava opulências futuras, balanceando prós e contras. Os contras já estavam de fora. Só havia prós. E concluía, entrando em casa, para a mulher. Este ano quebro 1 milhão desgramado. Carecia, pois, de armar monjolo. Desdobrado em farinha o milho, vinham dobrados os lucros. Não foi o que empolou os porungas a farinha? Uma resolução de tal vulto, porém, não se toma assim do pé para a mão. Era preciso meditar, calcular. E Nunes imaginava. O chopin do futuro engenho batia-lhe na cabeça como um ritornelo de música do céu. Hei de mostrar ao Porunga que ele não é o único monjoleiro do mundo. Empreito o serviço como o compadre Teixeirinha da Ponte Alta. A mulher botou as mãos na cabeça. Nossa, virgem, é coisa de louco, pois o compadre nem braço tem. Bé! Urrou Nunes, estomagado. Cala essa boca, mulher não entende das coisas. E ela, nas encolhas. Tá bom, depois não se queixe. Bé! Rematou o marido. Esta troada era o argumento decisivo de Nunes nas relações familiares. Quando ali roncava o bé, mulher, filhas, Parnambi, Brinquinho, todos se escoavam em silêncio. Sabiam por dolorosa experiência pessoal que o ponto acima era o porretinho de Sapuva. Se a mulher emudecia, emudecia com ela a razão, porque o Teixeirinha Maneta era um carapina ruim inteirado, dos que vivem de biscates e remendos. Só a um bêbado como o Nunes bacorejaria a ideia de meter a monjoleiro um taramela daqueles, maneta e, ainda por cima, cego de uma vista. Mas era compadre e acabou-se. Bé! Uma nova semana passou Nunes em trabalhos de imaginação. Coçava lentamente a cabeça, pitava enormes cigarrões, muito absorto, com os olhos no milharal e o sentido em coisas futuras. Decidiu-se, por fim. Rumou a Ponte Alta e trouxe de lá o velho carapina com a ferramenta capenga. Só restava resolver o problema da madeira. Nas suas terras não havia senão pau de foice, pau de machado, capaz de monjolo, só a peroba da divisa, velha árvore morta que era um marco entre os 2 sítios, tacitamente respeitada de lá e de cá. Deita-la ia por terra, sem dar contas ao outro lado, como lhe fizeram a paca. Boa peça! Nunes gozava-se da picuinha, planeando derrubar a árvore à noite, de modo que pela madrugada, quando os porungas dessem pela coisa, nem Santo Antônio remediaria o mal. Está resolvido. Derrubo a peroba. Dito e feito. 2 machados soncaram no pau alta noite, e ainda não raiava a manhã quando a peroba estrondeou por terra,
tombada do lado do Nunes. Mal rompeu o dia, os porungas, advertidos pela ronqueira, saíram a sondar o que fora. Deram logo com a marosca, e Pedro, à frente do bando, interpelou. Com ordem de quem, seu? Com ordem da paca, ouviu? Revidou Nunes provocativamente. Mas paca é paca, e essa peroba era um marco do rumo. Meia minha, meia sua. Pois eu quero gastar a minha parte. Deixa a sua pra aí. Retrucou Nunes, apontando com o beiço a cavacaria cor-de-rosa. Pedro continha-se a custo. Ah, cachorro! Não sei onde estou que não. Pois eu sei que estou em minha casa e que bato fogo na primeira cuia que passar o rumo. Esquentou o bate-boca. Houve nome feio a valer. O mulherio interveio com grande descabelamento de palavrões. De espingardinha na mão, radiante no meio da barulhada, Nunes dizia ao maneta. Vá lavrando, compadre, que eu sozinho escoro este cuiame. A porungada final abandonou o campo, para não haver sangue. Você fica com o pau, cachaceiro à toa, mas ainda há de chorar muita lágrima por amor disso. Bé! Estrugiu Nunes triunfalmente. Os porungas desceram resmoneando em conciliábulo, seguidos do olhar vitorioso de Nunes. Então, compadre, viu que cuiada choca? É só chá de língua, pé. Mas chegar mesmo quando? O guampudo conheceu a arruda pelo cheiro. E assombrou o velho com muitos lances heróicos, quebramentos de cara, escoras de 3 e 4, o diabo. O dia está ganho, compadre. Largue disso e vamos molhar a garganta. A molhadela da garganta excedeu a quanta bebedeira tinham na memória. Nunes, Maneta e Pernambi confraternizaram num bolo acachaçado, comemorativo do triunfo, até que uma soneira letárgica os derreou pelo chão. Com a derradeira Maria pendurada do seio magro, a mulher olhava para aquilo, sacudindo a cabeça, a cismar. Que monjolo sairá disto, mãe do céu! Esvaídos os fumos da pinga, tornaram no dia seguinte a peroba, muito acamaradados, a cachaça cimentara o compadresco antigo. E a feitura do monjolo teve início com grande quebradeira de corpo. Nunes passava os dias na obra, vendo o compadre desbastar a madeira com um braço só. Pasmava daquilo, e do ajutório que ao braço perfeito dava o toco aleijado. O velho Maneta sabia casos e casos, que Nunes respondia com outros, sempre tendentes a patentear a ruindade dos porungas. Falquejado o touro, correram um barbante embebido num mingau de carvão. Pegue nesta ponta, compadre, dizia o velho. Agora estique, isso! E tomando entre os dedos o meio do cordel, plaf! Chicoteava a madeira, riscando nela um traço negro. Nunes revelou grande vocação para a esfria-verruga. Esfria-verrugas são os empalhadores dos carapinas. Sentam-se com uma nádega à beira da banca e durante horas pasmam do rebote correr na tábua encaracolando fitas, ou do formão ir lentamente abrindo uma fura. Ora pegam da enxó, examinam-na, passam o dedo pelo fio e perguntam. É grive? Greaves? Quanto custou? E quando sai da madeira verruga, quente da fricção, pegam-na e põem-se a soprá-la muito sérios. Enquanto isso, muito desajeitadamente, ia o Maneta escavando o coxo a machado e enxada. Depois rasgou as furas da haste e afeiçoou a munheca. Prontas que foram, atacou o pilão. Escava que escava, em 3 dias pô-lo de banda, concluso. Restava somente aparelhar a virgem. O compadre sabe a história do pau de feitiço? Nunes não sabia. Nunes não sabia coisa alguma, tirante emborcar o gargalo e difamar os porungas. Sem interromper o esquadrejamento da virgem, Maneta narrou o caso que ouvira ao pai, o teixeirão serrador, madeireiro de fama. Em cada eito de mato, dizia o meu velho, há um pau vingativo que pune a malfeitoria dos homens. Vivi no mato toda a vida, lidei toda a casta de árvore, desdobrei desde Imbaúba e Embiriçu até Bálsamo, que é raro por aqui. Dormi no estaleiro quantas noites. Homem, fui um bicho do mato. E de tanto lidar com paus, fiquei na suposição de que as árvores têm alma como a gente. Te esconjuro!
Espirrou Nunes. Isto dizia lá o velho, eu por mim não dou opinião. E tem alma, dizia ele, porque sentem a dor e choram. Não vê como gemem certos paus ao caírem? E outros como choram tanta lágrima vermelha que escorre e vira resina? Ora, pois tem alma, porque neste mundo tudo é criatura de Deus. Lá isso? Então, dizia ele, há em cada mato um pau que ninguém sabe qual é, a modo que peitado para desforra dos mais. É o pau de feitiço. O desgraçado que acerta a meter o machado no cerne desse pau pode encomendar a alma para o diabo que está perdido, ou estrepado ou de cabeça rachada por um galho seco que despenca de cima, ou mais tarde por artes da obra feita com a madeira. De todo jeito não escapa. Não adianta se precatar. A desgraça peá-la mesmo, mais hoje, mais amanhã a criatura marcada. Isto dizia o velho, e eu por mim tenho visto muita coisa. Na derrubada do Figueirão, lembra-se? Morreu o filho de Chico Pires. Estava cortando um guamirim quando, de repente, soltou um grito. Acode que acode, o moço estava com o peito varado até as costas. Como foi, como não foi, ninguém entendeu aquilo. Eu fiquei cismando e disse, é feitiço de pau. Como este quantos casos? O mundo está cheio. Sebastiãozinho da Ponte Alta fez uma casa. O pau da cumeeira, ele mesmo o derrubou. Pois não é que a cumeeira arreia e estronda a cabeça do rapaz? Por isso meu pai, sabido que era, especulava primeiro se por ali por perto não tinha havido desgraça. Era para ver se o feitiço estava solto ou preso e precatar-se. Com estas e outras, ia Maneta florejando de lérias as horas de serviço, enquanto dava os derradeiros retoques no engenho. Estava pronto o monjolo, jubiloso, via Nunes quase realizado o primeiro sonho das futuras grandezas. Faltava apenas o assentamento, que é pouco, e ele batia tapas amigos na peroba vermelha. Aí, minha velha, mansinha, hein? Há de chamar-se tira-prosa de porungas, cabaças e cuias, Recolheram cedo neste dia para solenizar o feito à custa de um ancorote de cachaça que esvaziaram a meio. Dias depois, bem fincado, bem socado o pilão, o monjolo recebeu água. Aberta a bica, um jorro de enxurro espumejou no coxo, encheu-o, desbordou para o inferno. A engenhoca gemeu na virgem e alçou o pescoço. O coxo despejou a aguaceira. Xó! A munheca bateu firme no pilão. Pam! Nunes pulava de alegria. Conheceu, porungada choca? Quem é João Nunes Eusébio da Ponta Alta? Mas não lhe bastou aquele barulho, nem a gritaria da menina a palmear, nem os ladridos de Brinquinho que, espantado da maluqueira, latia de longe a salvo de pontapés. Queria mais. Correu a espingarda, espoleteou-a e, erguendo-a para o outro lado, desfechou. Mas o caco velho da pica-pau não compartilhou da sua alegria. Rebentou a espoleta e calou-se. Nunes ainda manteve uns segundos alçada, esperando o tiro. Como o fogo tardasse demais, remessou com ela para longe, embrulhada num palavrão. Lembrou-se depois de 3 foguetes sobejados de uma reza. Foi buscá-los. Atacou-os em direção aos porungas. Cheira essa pólvora, cuiada! Infelizmente, as bombas, muito úmidas, negaram fogo por sua vez. Tudo nega, compadre. Vamos ver se o ancorote nega também. Não negou, e a prova foi roncarem logo para ali como 2 gambás. No outro dia partiu Maneta para a Ponte Alta com grande sentimento do Nunes, que perdia nele um companheirão. Quanto ao monjolo, como não houvesse milho a pilar, ficou sua estreia para quando se quebrasse a roça. Cessaram as chuvas de verão. Entrou o outono, refrescado, limpo. Amarelaram as folhas do milharal, as espigas penderam, maduras. Começou a quebra. Muito impaciente, Nunes debulhou o primeiro jacá recolhido e atochou o pilão. Ai, não há felicidade completa no mundo. O engenho provou o mal. Não rendia a canjica. Desproporcionada ao coxo, a haste não dava o jogo da regra. A mão, por muito leve ou por defeito de esquadria na virgem, guinava à esquerda ao bater, espirrando milho para fora. Por mal dos pecados, a primeira chuvinha, o pilão entrou a rever água. Fora escavado em madeira aventada.
Não prestava. Nunes, de má sombra, represando a cólera, meteu-se a reparar tantas torturas. Diminuiu o peso ao macaco, engrossou as águas, amarrou ali, especou acolá, calafetou fendas. Consumiu dias em luta surda contra as manhas do mal engonçado. Mas a peste do mostrengo respondia a cada arranjo com uma reincidência de desalentar. O pobre homem explodiu então. Da boca lhe espirraram injúrias sem fim contra o patife do carapina. Excomungado do diabo de mal de lazarento de maneta! Impossível meter no papel todas as contas do rosário. As miúdas ainda cabem, mas as graúdas não podem sair do varjão. Além de injúrias, ameaças. Queria a Ponte Alta rachar o compadre à foice, que lhe vazava a outra vista, que... Num desses desabafos, a tola da mulher meteu a colher torta no meio. Eu bem disse, eu bem avisei, mas o queixo duro não fez caso. Ai! Nunes, que só esperava por aquilo, passou a mão na sapuva e, encarnando na esposa o odiado maneta, deslombou-a numa sova de consertar negro ladrão. Toma, cachorro! Toma, excomungado do inferno! Aprende a fazer monjolo, porco sujo! E malhava. A mulher sumiu-se aos pinotes mato adentro, seguida do mulherio miúdo, e por 8 dias andou em esfregões de salmoura pela polpa avergoada. Nunes, porém, melhorou consideravelmente com o derivativo. Mundificou-se da bilis. A nova de tais sucessos chegou à porungada. Pedro, exultante, não teve mão de si, quis ver com os próprios olhos a caranguejola que o vingava tão a pique. Meditou um plano e lá um dia transpôs o espigão rumo à casa do rival. Voltou 1 hora depois espremendo risos fungados. Minha gente, vocês não calculam. Quando quebrei o serrote já ouvi o barulho. Chopin! Uma ronqueira dos diabos. Disse comigo, roncar ele ronca, ré. Fui chegando. Nunes, jururu, estava debulhando milho na porta. Quando me viu, entreparou, a mode que assombrado. É de paz, eu disse e me plantei diante dele. 2 chefes de família, ainda mais vizinhos, não podem viver toda a vida assim, de focinho trucido um pro outro. O que foi, acabou-se. Toque. Ele relanceou os olhos pro lado da ronqueira. É. E muito desconchavado, me espichou a mão sem abrir o bico. Traga um café! Gritou para dentro. Enfiei os olhos pela casa. Estava assim de mulherada na cozinha. Peguei de prosa. Ele foi respondendo. Conversava sem graça, amarradinha. Por fim especulei. E o monjolo, vizinho, ficou na ordem? Nunes amarelou que nem esta folha. É bonzinho, rende bem. Quero ver, disse eu. Se não é curiosidade. Pois vá, respondeu sem se mexer do lugar. Eu fui. Nossa Virgem, aquilo nunca foi monjolo, nem aqui, nem na casa do diabo. Só se vê amarrilhos de cipó e espeques e macacos. A haste tem 9 palmos e o coxo amoque tem 10. Quiá, 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 cacarejou a roda, que em matéria de monjolo era entendidíssima. A mão não pesa, homem, não pesa nem arroba e meia. A Virgem está errada e fora do prumo. Milho está que está alvejando o chão. A mão pincha de uma banda. Os porunguinhas babavam. Então roncar ele ronca? Nossa, ronca que nem uma trumenta. Mas socar, o boi soca. Nem 3 litros rende por dia. Homem, gentes, aquilo é coisa que só vendo. A cara dos porungas, anuviada desde o incidente da peroba, refloriu dali por diante nos saudáveis risos escarninhos do despique. As nuvens foram escurentar os céus do Varjão. Era um nunca se acabar de troças e pilhérias de toda a ordem. Inventavam traços cômicos, exageravam as trapalhices do mundel e enfeitavam-na como se não faz ao mastro de São João. Sobre as linhas gerais, debuxadas pelo velho, os porunguinhas iam atando cada qual o seu buquê, de modo a tornar o pobre monjolo uma coisa prodigiosamente cômica. A palavra ronqueira entrou a girar nas vizinhanças como termo comparativo de tudo quanto é risível ou sem pé nem cabeça.
Aos ouvidos de Nunes foram bater tais rumores. O orgulho, muito medrado no período dos sonhos de grandeza, murchara-lhe como fruta verde colhida antes do tempo, mas impossibilitado de vingar-se, deu de criar um rancor surdo contra a ronqueira, que, trôpega, lá ia malhando dia e noite. Chopin! Muito lerda, muito parca de rendimento. Para acalmar a bilis, Nune dobrou as doses de cachaça. A mulher amanhava a casa num grande desconsolo da vida, esmolambada, sem mais esperanças de arranjo para aquele homem. Sempre rentando o pai, sorníssimo, Pernambi parecia um velhinho idiota. Não tirava da boca o pito e cada vez batia mais forte no mulherio miúdo. Brinquinho desnorteara. Sentado nas patas traseiras, olhava, inclinando a cabeça, ora para um, ora para outro, sem saber o que pensar da sua gente. E assim, meses. Afinal, veio a desgraça. Feitiço de pau ou não, o caso foi que o inocente pagou o crime do pecador, como a da justiça bíblica. Certo dia soube Nunes que o José Coitelo da Pedra Branca, outro compadre, pusera nome a uma égua lazarenta de Ronqueira. Era demais. Até aquele cachorro do Coitelo! Gemeu o mísero, passando a mão na garrafa. Sorveu um gole e... Pernambizinho, vem cá! Bebe com teu pai, meu filho. O menino não esperou o novo convite. Bebeu 1, 2 e 3 goles, estalando a língua. O resto da garrafa soverteu-se no bucho do caboclo. Mal tonteado pelos eflúvios do álcool, o menino banzou um bocado por ali e depois saiu. Nunes estirou-se ao sol para dormir. Era um dia feio de agosto, céu turvo de fumo das queimadas, sol de cobre sem brilho a modorrar no ocaso. Folhinhas carbonizadas a descerem lentas do alto, regirantes. Transcorrida 1 hora, o bêbado acordou, relanceou em torno os olhos mortiços. — Que é dele, Pernambi? Disse às filhas acocoradas à soleira da porta. As meninas não sabiam do irmão. — Chamem Pernambi! Engrolou o bêbado, recaindo em cochilo. Uma das pequenas saiu no encalço do menino. Os olhos de Nunes a custo se abriram. Sua cabeça oscilava, como se lhe houvessem desossado o pescoço. Da boca escorria-lhe baba, e molhadas nela as palavras vinham vagas, mal atadas. Súbito, um grito lancinante ao longe alvorotou a casa. A mulher, estonteada, surge de dentro do casebre, para a porta, orienta-se e corre para onde a voz. As filhas disparam-lhe atrás, rumo ao monjolo. Silêncio trágico. 2 novos gritos, gritos em coro, gritos de desespero. Coitadinho do meu filho! Uivava lá longe a mãe. Nunes soergue-se, amparado ao portal. Que é isso? Grunhe. Ninguém lhe responde. Não há ninguém por ali. Mas no monjolo recrudesce a grita. Para lá segue o bêbado, cambaleante. Em caminho dá de cara com a mulher, que voltava descabelada a falar sozinha. — Que é que foi, mulher? Arrostando com o marido, a pobre mãe afuzila nos olhos um raio de cólera incoercível. — O que é? É tua obra, cachaceiro do inferno! É a tua pinga, homem à toa! Esterco imundo! Vá ver, vá ver! Vá ver, desgraçado! Nunes alcança o monjolo com dificuldade e topa um quadro horrendo. No meio das filhas em grita, o corpinho magro de Pernambi, de borco no pilão. Para fora, pendentes, 2 pernas franzinas e o monjolo impassível a subir e a descer. Chopin! Pilando uma pasta vermelha de farinha, miolos e pelanca. Esvaem-se-lhe os vapores do álcool e, em semidemência, Nunes corre ao machado, ringindo os dentes aos uivos. — Chegou teu dia, desgraçado! Cena lúgubre foi aquela. Entre rugidos de cólera, o louco arremessava golpes tremendos contra o engenho assassino. Uma pancada na mão, toma, Barzabu. Outra na haste, rebenta, demônio. Outra no pilão, estoura, feiticeiro do diabo. E pam, pam, pam.
10, 20, 100 machadadas como nunca as desferiu derrubador nenhum com tal rigeza de pulso. Cavacos saltavam para longe, róseos cavacos da peroba assassina, e lascas, e achas. Longo tempo durou o duelo trágico da demência contra a matéria bruta. Por fim, quando o monjolo maldito era já um monte escavacado de peças em desmantelo, o mísero caboclo tombou por terra, arquejante, abraçado ao corpo inerte do filho. Instintivamente sua mão trêmula apalpava o fundo do pilão em procura da cabecinha que faltava.